Oi, pessoal! Hoje temos mais um episódio do quadro Arquitete Sua Vida e Faça Direito, e o tema hoje são os direitos das pessoas com transtorno espectro autista. A primeira coisa que eu quero relatar nesse tema é sobre a instituição da Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764, que foi instituída em 27 de dezembro de 2012, e quem correu atrás dessa lei foi a própria Berenice Piana, por isso tem o nome nesta lei. E eu vi um vídeo sobre a história dela e sobre tudo que ela fez para conseguir promulgar essa lei. Quer dizer, tem tantos direitos que as pessoas com autismo hoje possuem pela luta dessa mulher e de várias outras mães que se engajaram no, nessa luta com ela. E a história dela é muito interessante, né? Porque a gente vive num país que o sistema de governo é a democracia participativa, mas a gente sabe a dificuldade de implantar uma lei, ainda mais uma lei em âmbito federal, que foi o que a Berenice Piana fez. E ela conta a história dela assim com muitos detalhes e ela estuda muito o autismo, porque o filho dela ele já é adulto, mas na época não tinha diagnóstico, não tinha livros em português sobre o assunto. Então ela foi a fundo até conseguir o diagnóstico do filho, que foi com 6 anos de idade. E ela conta que ela, né, fez os tratamentos devidos e conseguiu que o filho dela tivesse uma melhora muito grande. Porém, ela tinha recursos financeiros para isso. E ela conta da tristeza dela de ver outras mães, outras famílias chorando porque não tinha condição de ter o tratamento adequado. E elas até, essas mães nem acreditavam que o filho da Berenice Piana fosse uma pessoa com autismo, pela forma como ele se comportava, porque ele já tinha um tratamento adequado. Então é uma história de muita luta, uma história muito bonita. Todas as vezes que eu vi esse vídeo, que eu acho que eu já vi mais de umas 3 vezes, eu me emocionei. Ela conta que ela estudou muito psicologia para poder entender o filho dela, e ela usou isso na luta dela, né? Ela diz que assistia TV Câmara para ver qual o senador ali que ela julgava que poderia ajudar ela. E no fim ela conseguiu instituir essa lei que hoje é tão importante para os direitos das pessoas com espectro autista. Então eu vou deixar o link desse vídeo que eu assisti aqui. Tem vários outros, mas esse é com o Marcos Mion, que também luta por esse tema, né, das pessoas com autismo, por também ter um filho com a mesma situação. E esse vídeo vai ser um pouco mais informativo, mais sobre os direitos mesmos que as pessoas com autismo possuem, e às vezes a gente não sabe. Mas mais para frente eu vou fazer vídeos mais específicos de cada direito e falando um pouco mais sobre eles. A primeira informação que é muito importante trazer é que as pessoas com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência. E então elas têm os mesmos direitos da legislação das pessoas com deficiência, além da legislação instituída na Lei Berenice Piana. Esse termo pessoas com autismo, ele foi instituído e foi da mesma forma que se desenvolveu o termo pessoas com deficiência. Antigamente, nas legislações anteriores, se falava deficiente ou autistas, e hoje o termo correto de se usar é pessoas com autismo, pessoas com deficiência, que é o estado que essas pessoas se encontram. Antes, o autismo ele tinha classificações que eram consideradas, né, pessoas com autismo leve, moderado e grave. Hoje essa classificação é denominada pessoas com autismo, nível de suporte 1, que é o mais leve, nível de suporte 2, que é o moderado, e nível de suporte 3, que é o mais alto. A primeira coisa que o pai e a mãe da pessoa com autismo deve fazer é buscar um laudo específico do médico, atestando direitinho qual é o grau de suporte do seu filho, atestando o tipo de tratamento que ele precisa, o tipo de medicamento, tem que estar tudo bem especificado para você buscar esse direito na justiça. No âmbito mais geral, as pessoas com autismo ela têm alguns direitos que são os mesmos das pessoas com deficiência, por exemplo, o transporte interestadual, o transporte municipal. Na educação não pode ser negada a matrícula para essas pessoas, para essas crianças.
Em São Paulo, capital, que tem rodízio, por exemplo, esse rodízio ele não é válido a pessoa que tem deficiência, pessoa, ou filhos com de pessoas autistas, eles estão liberados desse rodízio. Existe vaga especial de estacionamento. No caso dos servidores federais, pode ser feita a redução da jornada de trabalho, sem a redução salarial para o pai ou a mãe de uma criança com autismo, isenção de imposto de renda, isenção de IPVA, isenção de impostos na compra de um veículo novo, desconto de 80% na passagem aérea, aí tem que verificar os requisitos de cada companhia aérea para poder fazer uso desse direito. No caso de aposentadoria, as pessoas com transtorno espectro autista, as mulheres podem se aposentar por idade, por 55 anos, e os homens com 60. No caso de tempo de contribuição, depende do nível de suporte. Para o INSS, eles ainda usam a classificação grave, moderada e leve, eles não usam o nível de suporte. Então, para o homem, seria 25 anos no nível grave, 29 no moderado e 33 no leve. E na mulher, no nível grave, 20 anos de contribuição, 24 moderado e 28 leve. No caso de pensão por morte dos pais, a pessoa com autismo ela tem direito à pensão vitalícia com 100%. Então, não há redutores do valor da pensão. No âmbito da saúde, eles têm direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que isso independe de pagamento de INSS. Qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência pode solicitar, e aí vai depender da renda. No caso de medicação, as pessoas com autismo têm direito à medicação que é solicitada pelos médicos, tem que ter garantia de tratamento, os planos de saúde eles não podem recusar a inclusão de uma pessoa com autismo, e no caso do plano também não pode ter carência. Não pode ter um reajuste nesse plano de saúde também em decorrência do diagnóstico do autismo. E por fim, a pessoa com autismo tem direito à carteira de identificação da pessoa com espectro autista, que foi instituída na Lei 13.977 de 2020, que foi a lei que levou o nome do filho do Marcos Mion, Romeu Mion. E por que isso é importante? A partir do momento que os níveis de leve de autismo, né, de nível de suporte leve, às vezes é difícil a gente identificar uma pessoa com esse transtorno. Então, tendo a carteirinha e tendo o cordãozinho, né, do quebra-cabeça, a gente consegue identificar que aquela pessoa ela precisa de um suporte maior. Muitas vezes a gente pode ter tratado alguém de uma forma diferente ou não própria para uma pessoa com autismo, ou não saber dessa condição. Então, a carteirinha de identificação e o cordãozinho, elas trazem uma facilitação para os direitos que eles têm e que muitas vezes não são cumpridos. Esse vídeo ele foi mais curtinho, mais informativo mesmo, e depois eu vou especificar mais sobre esse assunto, que é um assunto que me interessou bastante. E eu queria terminar ele com uma frase da própria Berenice Piana, que ela fala nesse vídeo que eu coloquei o link aqui. Ela fala com o deputado que parabenizou ela pela conseguir, né, ter instituído a lei. Ela fala com ele: jamais subestime o poder do amor de uma mãe. É a força mais poderosa do universo. Eu não sou mãe, mas a minha mãe foi por 10 anos mãe de um deficiente, que foi meu irmão. E eu vivenciei muito essa frase que Berenice Piana disse, né? Não subestime o amor de uma mãe. Eu vivenciei isso por 10 anos, todos os dias. E me tocou muito esse vídeo dela, essa história dela e essa frase. Então eu queria trazer o conhecimento sobre os direitos da pessoa com autismo para a gente ser mais empático e ter um conhecimento maior para poder lidar com essas pessoas com mais carinho. E uma outra coisa que ela falou, ela falou, né, eu não planto isso para mim, eu planto para quem virá depois.
Então, fazer uma lei é uma coisa bem difícil. Ela imaginava provavelmente que ela não ia fazer aquela lei para o filho dela usar, e sim para as pessoas à frente. E isso é difícil, né? Hoje em dia também tá todo mundo sempre pensando só em você, na gente mesmo. Não me tiro dessas pessoas, mas acho que a gente tem que pensar mais no próximo e num futuro melhor, de um planeta melhor, com pessoas melhores e mais empáticas, para que todo mundo possa viver de uma forma mais harmônica e com mais amor.